Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane Stadler e estou hoje aqui para conversar com vocês sobre educação patrimonial. Esse vídeo faz parte do curso de extensão em patrimônio cultural, que integra aí o meu estágio supervisionado em ensino médio. E nesse tempo de pandemia, nós estamos fazendo de forma remota. Então, eu convido vocês a participar dessa aula, conhecer um pouquinho mais sobre educação patrimonial e os conceitos que integram aí a questão de educação patrimonial. Vamos lá? Bem, para dar início, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. Que nós preparamos aí para essa aula. Educação patrimonial e políticas de preservação. Então, vamos lá. A definição. Bem, educação patrimonial constitui-se de todos os processos educativos, formais e não formais, que têm como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera-se ainda que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio da participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de patrimônio cultural. Então, pessoal, aí está a definição de educação patrimonial dada pelo IFAM, que nada mais é do que todos esses processos educativos que o foco é o conhecimento e a conscientização sobre o patrimônio cultural, né? Se você não teve oportunidade de ver nas aulas anteriores, eu convido você a voltar lá e verificar, desde a primeira aula, essa é a terceira aulinha que nós estamos fazendo. Então, nós iniciamos com a conceituação de patrimônio, né? Aí nós colocamos ali o conceito de cultura, memória, bem cultural, patrimônio cultural, e também a diversificação entre patrimônio material e imaterial, né? Aí, na segunda aula, nós falamos sobre a preservação do patrimônio, os órgãos governamentais, que cuidam, que normatizam esse patrimônio, né? O IFAM, que é a nível federal, nós falamos um pouquinho da criação do IFAM, falamos de Mário de Andrade, né? Que foi quem redigiu ali o anteprojeto do IFAM, foi convidado ali na época pelo Gustavo Capanema, que então ministro, e também falamos do processo de tombamento, né? Que nada mais é do que um processo ali de, de uma ação de cidadania entre a sociedade e o Estado, né? Do desejo da sociedade em preservar a sua história, né? Bem, então, nós recapitulamos para poder começar agora a partir da definição de educação patrimonial. Então, é preciso entender um pouquinho sobre patrimônio e patrimônio cultural para poder entender sobre a educação patrimonial, né? Então, são processos educativos feitos tanto na escola como também fora, na comunidade mesmo. Muitas vezes a própria comunidade, ela pensa assim, às vezes uma cidade pequena, um povoado, ou mesmo uma grande metrópole. Mas qual que é a nossa história? A gente não tem uma história, algo nos identifique. E quando você começa a falar dos conceitos de patrimônio, resgata a cultura, a memória, por isso que eu falei um pouco da primeira aula, é importante falar desses conceitos, porque todo mundo tem. Isso é algo que
pode ser um pequeno povoado, pode ser uma grande metrópole, pode ser uma etnia isolada, todo mundo tem a sua cultura, porque a cultura é aquilo que eles produzem, aquilo que é produzido e que é passado para outras gerações com valor de identificação daquele povo. Então, todo mundo tem isso. Algumas vezes, alguns núcleos sociais não se veem representados por esse patrimônio. Isso é uma outra situação. Então, acontece até, nós vamos ver mais para frente, situações onde as pessoas até depredam aquele patrimônio que existe por aquele patrimônio infligir algum tipo de violência àquela pessoa, de repente, como aconteceu há pouco tempo atrás, que destruíram monumentos, estátuas de pessoas aí que foram escravagistas, pessoas que foram dos bandeirantes aqui no Brasil, de comerciantes de escravos no Reino Unido, nos Estados Unidos também. Então, são pessoas que veem naquele bem algo que as aflige. Então, tudo isso tem que ser visto de uma forma muito crítica. Mas o primeiro ponto, para a gente poder analisar e para a gente levar conscientização às pessoas, tem que partir da educação patrimonial. A pessoa tem que entender o que está acontecendo, por que aquele bem está ali, o que ele representou. Ele tem que estar ali, qual o valor dele para a história, né? E ele tem que ser colocado também dentro do contexto histórico dele, né? Ele não pode ser julgado fora do seu contexto histórico. Então, isso é muito importante. Por isso que aqui está falando que o processo educativo tem que primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, porque todas as comunidades, a gente falou de diversidade na última aula também, todas as comunidades elas têm que participar desse processo, todas as comunidades têm que se ver representadas ali na cidade, nos monumentos ali, naquilo que a sociedade como um todo determina para ser o seu patrimônio, para representá-la como patrimônio. A educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural, que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Esse processo leva ao reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural. Então, é exatamente isso que nós estávamos falando. Essa citação está no Guia Prático de Educação Patrimonial, que pode ser visualizado lá no site do IFAM, tá? Então, a educação patrimonial é um instrumento de alfabetização cultural. Então, o que é isso? A alfabetização cultural é você ensinar a sociedade, aquelas pessoas, a ler aquele patrimônio, a entender o que aquele patrimônio representa, a entender que toda a sociedade, toda a cultura, ela tem sua história, sua memória a ser preservada. Então, esse é o papel, esse tem que ser o agente que move esse aprendizado, né? Você fomentar, como educador, enfim, você fomentar essa educação, essa alfabetização, a pessoa entender que ela está ali no meio sociocultural, um meio que ela desenvolver ali um pertencimento com o patrimônio, né? Não saber fazer uma comunidade que tem ali uma certa forma de fazer um prato, de fazer um saber fazer gastronômico, um artesanato, redes de pesca, enfim, todos têm uma história, todos têm ali
a sua identidade que deve ser preservada para gerações futuras, né? E isso, através da educação patrimonial, você ensina para aquele povo que eles têm uma identidade, que eles têm algo que os representa, uma característica que os representa, e isso os dá identidade. Isso é que reforça a autoestima deles enquanto etnia, enquanto povo, enquanto sociedade, né? E muitas, por isso é da diversidade, ser importante valorizar a diversidade cultural. Muitas não se sentem representadas hoje pelo patrimônio. É um patrimônio elitista, enfim. Mas então tem que ser representado. Elas têm que ter ali, elas não têm essa autoestima, esse reforço de autoestima pelo patrimônio que nós vemos representado. Então, o que está faltando? Educação patrimonial, né? Não simplesmente para fazê-las aceitar o patrimônio existente, mas para que elas se sintam representadas também, né? Vamos em frente. Lugares de memória. Bem, é importante a gente conceituar lugares de memória, nós já falamos aqui sobre memória na primeira aula, e quando falamos de memória, nós citamos Pierre Nora. E foi Pierre Nora que, também um historiador francês, que também conceitou lugares de memória. Então, lugares de memória são fragmentos do passado, que a sociedade precisa por ter perdido o elo com a memória baseada na oralidade e que se utiliza da história para organizar o seu passado. Então, olha só que interessante. Esse elo da memória oral, daquela história, como nós víamos, as sociedades antigamente tinha ali o patriarca que contava as histórias dos antepassados e que passava aquelas histórias orais de pais para filhos. E assim se seguiam. E hoje muito disso se perdeu, nós temos grandes cidades, grandes metrópoles, nós não temos muito, quiçá as famílias que têm ali uma pessoa, né, um ancião, alguém que conta ali as histórias da sua infância, da sua própria família, de seus ancestrais, a história da cidade, do lugar onde eles vivem, da localidade ali, do espaço onde eles vivem. Nós não temos mais essa figura patriarcal que passa para a comunidade, ou mesmo entre as mulheres, os saberes fazer. E então, como isso é preservado? Como é criado esse elo entre o passado e o presente, para que haja um outro elo e leve esses conhecimentos até o futuro, né? É o elo com a memória. Então, os lugares de memória são esses fragmentos que fazem esse elo. Segundo Nora, são eles que trazem, e eles são escolhidos para representar aquele passado. E, como ele diz, o aspecto desses lugares de memória pode ser material, deve ser material, pois está inserido em um local. Funcional por servir a um propósito, né? Ele está no local, no espaço físico, ele tem que ser funcional, ele serve a um propósito, né? Como dissemos, ele tem esse propósito de ser o elo entre a memória e se caracteriza por um acontecimento ou experiência vivida por um grupo de pessoas, né? Então, seu aspecto deve ser material, pois está inserido em um local, funcional, por servir a um propósito, e simbólico, pois se caracteriza por um acontecimento ou experiência vivida por um grupo de pessoas. O lugar de memória é o sentido simbólico inscrito no registro e uma forma de apreensão da memória que não nos é natural. Então, como diz aqui, o lugar de memória ele não é natural. Então, ele é o quê? Eles são fragmentos, são recortes do passado que estão aqui no presente para nos referenciar a algo que já aconteceu, né? É o que ficou registrado. Então, nós temos ali museus como lugares de memória, né? Nós temos, de repente, um álbum de fotografia
como lugares de memória. Um objeto, uma máquina fotográfica antiga, uma máquina de escrever, é um lugar de memória, né? Uma receita antiga daquele povo, que caracteriza aquele povo, é um lugar de memória. Então, são registros que ficaram do passado, que nós temos hoje e que nos traz, nos remete ao nosso passado, nos remete aos nossos ancestrais, nos remete à memória, que a memória oral ela se perde. Então, esses fragmentos eles têm esse propósito. Bem, para continuarmos, conforme nós estávamos vendo ali no guia prático da educação patrimonial ali do IFAM, existem etapas metodológicas para que nós possamos trabalhar dentro de um projeto de educação patrimonial. A educação patrimonial ela pode ser trabalhada em qualquer disciplina. Ela é interdisciplinar. Então, mas existem etapas metodológicas, né? E por que nós falamos antes de entrar nesse assunto? De repente você falou, mas por que nós falamos de lugares de memória antes de entrarmos nas etapas metodológicas? Porque o lugar de memória geralmente ele vai entrar aqui nesse local de exploração. Ele é o local onde nós vamos resgatar o patrimônio para ser analisado, para ser trabalhado. Então, em museus, em casas de memória, de artes, objetos de arte, antiquários, espaços naturais, em que nós possamos encontrar aí esses fragmentos de memória para ser trabalhado dentro do projeto de educação patrimonial. Bem, o primeiro passo, a primeira etapa metodológica é a observação. Então, exercícios, o que pode ser feito, né? Exercícios de percepção visual e sensorial. E qual é o objetivo? Identificação do objeto, né? Então, esses exercícios de percepção pode ser uma imagem, pode ser uma visita a um lugar, né? Na verdade, seria mais assim como observar o conhecimento que aquelas pessoas já têm, né? Daquele lugar, daquele objeto, enfim. A segunda etapa seria um registro, né? Então, um desenho, uma criação verbal ou escrita daquele objeto, daquele bem, daquele patrimônio, se foi um local, uma obra de arte, um monumento. Então, fazer uma descrição daquele lugar, fazer o registro, né, para fixar o conhecimento. A terceira etapa seria de exploração, pesquisa e análise daquele bem, daquele patrimônio, né? Seria a vez da exploração. Para quê? Para o desenvolvimento da capacidade de análise e julgamento crítico. E, por fim, a apropriação. Então, a apropriação seria a recriação, releitura, dramatização e interpretação, para realmente entender se aquele conhecimento foi apreendido, né? E para ter um envolvimento maior, um envolvimento afetivo e a internalização daquele conhecimento. Então, seria essas etapas que devem ser observadas quando se vai fazer um trabalho de educação patrimonial, né? Dessa forma, tanto numa escola, quanto numa oficina, quanto junto da comunidade, um trabalho feito junto da comunidade, as etapas metodológicas, aí qualquer trabalho, em qualquer disciplina, devem seguir, na verdade, essas etapas. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós ficamos por aqui.
Essa foi mais uma. Vamos concluindo aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa terceira aula. Falamos um pouquinho sobre educação patrimonial e o papel dela, né? O papel da educação patrimonial justamente é esse, de conscientização, né? Do entendimento que toda a comunidade, todas as pessoas ali representadas ali por uma cultura, elas têm elas têm uma identidade a ser preservada, elas têm algo a contar, algo, isso é importante, não simplesmente que elas entendam o patrimônio que já existe, mas que elas entendam que elas fazem parte de algo e que deve ser preservado também, né? Então, essa é a importância. Assim, nós ensinamos as pessoas o porquê de preservar o patrimônio, não é verdade? E esperamos que dessa forma não venhamos mais a ver situações como o incêndio do Museu da Língua Portuguesa, o incêndio do Museu Nacional, depredação de outros monumentos e outros bens do patrimônio, como nós temos visto. E a respeito disso, nós vamos ver na nossa próxima aula, que fala sobre a violência ao patrimônio, ok? Eu agradeço que vocês tenham ficado comigo e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau e obrigada.